Cumprimento a todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Damos graças por estarmos aqui, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E até aqui o Senhor tem nos ajudar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus na carta aos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, no seu capítulo de número 5. Nós estamos colocando o tema, né? As obras da carne e do Espírito. Graças a Deus. Doutrina. A palavra doutrina, irmãos, ela quer dizer. Tem muitas pessoas que não gostam de ver no culto de doutrina. A doutrina vai ser cajado, vai ser pancada. Às vezes a pessoa não sabe nem para que serve o cajado. O cajado não é para bater, o cajado é para aproximar a ovelha. O cajado ele tem uma curva na ponta, né? Que é para, quando a ovelha está se desgarrando, você pegar pelo pescocinho dela e aproximar ela, puxar ela para perto. Não é para açoitar, não é para bater. Para açoitar é a vara, né? Prova parada para você corrigir o seu filho com vara. E o filho não é só um filho biológico, é o filho também espiritual. A palavra pastor quer dizer pai. A palavra padre também quer dizer pai. Então nós somos um pai espiritual. E a Bíblia é bem categórica, ela diz assim: obedeça ao teu pai e à tua mãe, para que os teus dias sejam acrescentados na face da terra. Amém, igreja? Louvado seja Deus. E os pais, quando falam, o filho tem que ouvir, viu, irmãos? Quando eu era criança, se meu pai estivesse na sala com a visita, nós tínhamos que dar a volta, não podia passar no meio. E hoje, às vezes, o pai está falando, os filhos estão conversando, né? Está desviando o foco da mensagem, o foco da palavra, desviando o objetivo. O principal objetivo é melhorarmos a cada dia na presença de Deus. Aprendermos do Senhor. Todos encontraram, né? Amém. Versículo 16 diz assim: digo, porém, os bons vírgulas tem uma vírgula, né? Uma pausa, e porém tem dois pontos. Sempre depois de dois pontos é aquilo que a palavra quer falar, o texto quer dizer. Ele diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aquele que anda em espírito, irmãos, a carne não tem vazão na vida, não tem lugar. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Vamos ver as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Está vendo? Tem dois pontos aí. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices,
brotolaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Leamos todos juntos o versículo de número 21. Invejas, homicídios, bebedices, brotonaria, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém? Podeis tomar assento. Louvado seja Deus. Nós observamos, irmão, através desse versículo, que Paulo já havia alertado os irmãos antes. Eu não sei por quantas vezes ele já estava falando sobre esse tema para os irmãos, mas ele disse, das quais vos declaro, como já antes vos disse. Então os irmãos conseguem perceber que a teimosia, a desobediência, ela vem desde o primórdio da igreja. Mas Paulo ainda declara que aquele que é espiritual, ele é diferente, ele é diferenciado. Aquele que é espiritual, antes de ele fazer qualquer ato, ele aprende a ouvir a voz do Espírito Santo. Ele dá crédito à voz do Espírito Santo. Por quê? Deus não tem o culpado como inocente, irmãos. Todos nós, antes de nós praticarmos qualquer ato, o cristão, ele sente o toque do Espírito Santo. Isso não convém fazer. A Bíblia diz que tudo é lícito, né? Mas nem tudo nos convém. Então o cristão tem que saber o que convém para ele e o que não convém. O que vai causar escândalo e o que não vai causar. O que vai edificar e o que não vai edificar. O Espírito Santo se revela. Não pense, irmão, que você é cheio do Espírito Santo é só quando você está sapateando, quando você está se alegrando, quando você está falando em línguas. Não. Falar em línguas, edifica só você próprio. Se não houver intérprete. Estão entendendo? Amém. É por isso que Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 14, quando chega no versículo 40, ele fala assim, haja tudo isso, mas que seja feito tudo com ordem, com decência. E hoje, nos dias de hoje, está havendo muita meninice, né? Não está havendo decência. Está difícil nos dias de hoje, irmão. Se você pregar a verdade, são poucos que estão querendo ouvir a verdade. Porque eles esquecem uma coisa, o que liberta é a verdade. Não adianta falar mentiras para agradar. É melhor você falar uma verdade, ela pode descer até amarga, mas ela vai se tornar doce lá na frente. Em Provérbios diz, irmão, que os lábios da mulher estranha, ela é doce como favo de mel, no princípio, mas as consequências vai se tornar amarga como fel. Estão entendendo? Então há necessidade, irmão, de um crente pensar antes de agir. Antes de agir. E hoje está tão difícil que as pessoas querem que nosso Deus se molda à vontade delas. E elas não querem se moldar à vontade de Deus. Está querendo inverter as coisas. Mas Deus não se deixa escarnecer, irmãos. Não se deixa escarnecer. Conhecereis a verdade e a verdade vos
libertará. É a verdade que liberta. Então nós já falamos nos cultos anteriores sobre as obras da carne, falando sobre a prostituição. Hoje nós vamos falar sobre a lascívia. Lascívia, irmão, quer dizer isso, sensualidade. Às vezes falamos tanto de vestes, né? Então toda coisa que traz a sensualidade é uma lascívia. Porque tem roupas que traz a lascívia, o desejo. Porque o homem ele é atraído pelo olhar. E a mulher ela é atraída pelo tato, pelo toque. É por isso que o pastor tem que tomar muito cuidado. Às vezes você vai em muitos lugares, os irmãos se abraçam aí, abraça o seu irmão, abraça forte mesmo. Só que não especifica, irmão. A irmã abraça a irmã e o irmão abraça o irmão. Os irmãos percebem que todos os termos de culto falam, não sai sem pegar na mão do seu irmão. Saudável para o Senhor Jesus. Por quê? No nosso meio tem pessoas que não podem dar vazão para a carne. No nosso meio, que é a igreja, todos podem entrar na igreja, não é só cristão. Pode entrar uma pessoa drogada, as portas estão abertas. Inclusive a igreja está aberta para isso, para libertar os alcoólatras, os drogados, não é para jogar para fora. Então eles podem estar na igreja. Aí no momento que você fala, os irmãos podem se abraçar, mas abraça bem forte. Tem uma pessoa que está alcoolizada, pega uma irmã aí, agarra a irmã aí, segura mesmo, solta aí, você mandou. E até mesmo irmão, que não está no mesmo espírito que José. Muitos falam José do Egito, né? José não é do Egito. José no Egito. Ele estava no Egito, mas ele não era do Egito. Ele era dos hebreus, povo separado, excluído por Deus. E era um homem de espírito reto. Um homem, irmão, que não se deixava contaminar. Tem muitos hoje que querem ser igual a José, né? Mas não quer passar pelo calabouço. Não quer resistir à lascívia. Deus tocou nesse ponto aí, porque a mulher de Potifar, irmão, ela se assinuava para José. E foi vários dias. A Bíblia não diz quanto tempo, mas eu creio que foi vários dias, vários meses. E ele resistindo, até a ponto dela investir contra ele. Então isso era uma lascívia que ela usava, né? Roupas sensuais para tentar persuadir a José. Mas José era homem de Deus, homem que tinha temor a Deus. Nos dias atuais não são poucos. São poucos que realmente têm o temor de Deus. Tem pessoas, irmão, que às vezes eles se trajam. Eu não digo nem só mulher, mas tem homem também que ele pode pôr calça apertada, roupa para chamar atenção. Ele está pregando, chama a atenção da irmã. Se a irmã não tiver no espírito, acaba causando a lascívia. Então sensualidade é o quê? É a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. Isso é lascívia. Se tratar indecentemente, tanto a saia, o vestido, como a calça, a pessoa pode se trajar indecentemente. Ou não? Eu já vi irmãs jovens na igreja, não só nas outras, mas aqui também, que às vezes põe uma saia, irmão, apertada, que a saia marca todas as peças íntimas.
lascívia. Isso é querer chamar a atenção das pessoas. Às vezes põe a roupa com decotes, só estão cajados. Isso é lascívia. Então não é o pastor que está falando, é a palavra de Deus que está nos instruindo. E aquele que é de Deus, ele ouve e obedece a palavra de Deus. Pastor, onde está escrito isso aí? Falar naquele, no tabume mesmo aí, no mural, João 8,47. Fala bem na frente. Quem é de Deus, escuta a palavra de Deus. Escutar não é só ouvir, não. Entrar aqui e sair aqui. É guardar, obedecer, respeitar as coisas de Deus. Vamos ver segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 21. Então, antes da carta aos Gálatas, é a segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 21, que diz assim: vamos ver o 20 e o 21, porque o 20, irmão, termina com ponto e vírgula, né? Então dá continuidade no 21, que até começa com um Q minúsculo. O 20 diz assim: porque receio que quando chegar vos não ache como eu queria. Olha o que Paulo está escrevendo aos irmãos de Coríntios, irmão. Paulo está dizendo que ele tinha medo, um receio de chegar na igreja dos Coríntios e não achar eles na posição que ele gostaria que estivessem. Que é o que? Na sã doutrina, na obediência, com modéstia, com humildade, com simplicidade, um não querer ser maior do que o outro, um não querer usar o outro como escada, cada um respeitar a posição do outro. Esse era o desejo de Paulo quando ele chegasse ali. Então eu tinha esse receio. Ele diz assim no versículo: porque receio que quando chegar os não achem como eu quereria, e eu ser achado de vós como não quereríeis, e que de alguma maneira haja pendências. Olha o que das pendências, irmãos. Haja invejas, iras, porfias, detrações, mexericos, é difícil ter mexericos na igreja. Era só lá em Coríntios, né? Oh, Jesus. Orgulho. Sabe o que é orgulho, irmão? Quando uma passa pela outra, ou o irmão passa pelo outro, parece que está com torcicolo. Isso é orgulho. Porque às vezes pode comprar uma roupinha melhor, né? Em 24 vezes. Então, aí quer usar de orgulho. Então Paulo já advertia os irmãos ali: eu espero, eu receio, eu tenho medo de chegar e encontrar os irmãos nessa situação. Tumultos. Sabe o que é tumulto? Aquele burburinho. Às vezes o pastor não está sabendo de nada, quando você chega, está aquele burburinho. Parece aquele enxame de abelha, né? Já viram, vocês conhecem a abelha marimbondo, caçununga? É um marimbondo vermelho desse tamanho. Quando você assobia perto da caixa dele, você assobia perto da caixa do marimbondo, fica tudo inflamado. Então esse é o tumulto. E às vezes você chega na igreja, irmão, está inflamado, tem tumulto. Fulano falou isso, fulano falou aquilo outro.
Pô, mas me tiraram de tal grupo. Estou sabendo, não estou sabendo nada. Vai perguntar para a pessoa certa. Isso é tumulto. E Paulo receava isso. Paulo receava. E hoje acontece a mesma coisa, irmãos, na igreja de Cristo. E pensa, irmão, que é só aqui. Aqui você ainda pode dizer que está pensa. Aqui você ainda pode dizer que está pensa. Tem lugares aí, irmãos, que o tumulto é tão grande que quando tem uma reunião de irmãs, uma pega a outra pelo cabelo, viu? O mexerique é tão grande, está tão inflamado, que os nervos estão à flor da pele. Para não dizer o inimigo que está na flor da pele. Os nervos, isso é delicado. Obreiros se gradeando em reuniões. Isso é o que? Um tumulto dentro da igreja. Aí no versículo 21 diz assim: tumultos, né? Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidade que cometeram. Paulo, irmãos, ele se preocupava tanto com os irmãos que ele chorava para que a misericórdia de Deus pudesse alcançar aquelas vidas. Então os irmãos pensam que o pastor fica alegre, irmão, quando ele fica sabendo de contendas, de intrigas, de disse-me-diz. Não. Isso aí é motivo, irmão, de tristeza na vida do pastor. Isso é um dos principais motivos dos pastores se infartam cedo, né? Porque se preocupa, irmão, com as pessoas, com as almas. A alegria do pastor é ver todos bem, todos felizes, todos alegres na igreja. Muitas vezes, irmão, você chega, parece que está tudo bem. Daqui a um pouco você vê pessoas saindo, desaparecendo, você não sabe nem o motivo. Por quê? É o mexerico, é o disse-me-diz, é o falatório. Então que nós venhamos, irmão, guardar essas palavras que estamos aprendendo aqui. Quando nós lemos esse livro, essa carta aos Gálatas, capítulo 5, nós prestarmos bastante atenção, pegar essa referência, para que não venhamos, irmão, cair no mesmo erro que os irmãos caíram ali. Quarta coisa, idolatria. A idolatria, irmãos, também está aqui em Gálatas. Isto é, a adoração de espíritos, pessoas ou ídolos. Pensa que é só imagem? Até pessoas. Tem pessoas que idolatram outro. Tem pessoas que idolatram artista. Tem pessoas que idolatram o pastor, idolatram uma missionária, idolatram um que tem o dom de profecia. Chega a sair do culto, irmão, faltar no culto da sua igreja, vai atrás daquele irmão. Sendo que o irmão tem não é nada dele, irmão. É tudo de Deus. Tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. São ferramentas que o Senhor nos dá para que possamos usar. Você não tem que correr atrás, irmão, idolatrar. Isso aí, você está idolatrando o próprio homem. Outra coisa que é considerada também idolatria e também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto como se estivesse
autoridade igual ou maior que Deus e sua palavra. Qualquer instituição que você acha que tem maior que Deus, objeto, tem pessoas que idolatram objeto, né? Os católicos mesmo idolatram objetos. Teve até um pastor uma vez da Universal que ele chutou uma imagem, né? Bateu com o pé numa imagem, ele teve que sair até do país por causa disso aí. Que é um desrespeito à fé do outro. Você não pode desrespeitar a fé de ninguém. Você tem que instruí-lo através da palavra de Deus. Porque a fé dele está ali, irmãos. Por quê? Porque não tem conhecimento da verdade. Quando conhecer a verdade, é liberto. Mas enquanto não conhece, continua no engano, na idolatria. Uma pessoa dessa, ele nunca leu o livro de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 44, onde fala que com o mesmo pedaço de madeira que você cozinha a carne, assa a carne, cozinha o feijão, a outra metade você faz um ídolo e se prostra diante dele, fica ali prostrado diante daquele ídolo. Por quê? Porque não conhece. Na Bíblia católica não é o Salmo 115, na nossa Bíblia é o Salmo 115 que fala sobre idolatria. Tem olho, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não som, não tem mão, mas não apalpa. Na Bíblia católica, quando você for falar com um católico para ler, não manda ler o Salmo 115, manda ler o Salmo 113 da Bíblia católica, fala sobre isso. Então, cristão, um obreiro, um pastor, ele precisa ler a Bíblia católica também. Porque senão ele vai mandar um católico ler o Salmo 115, ele vai ler e não vai ter nada na Bíblia dele sobre idolatria. Está vendo a importância de você procurar aprimorar um pouquinho? E muitos não valorizam um trabalho como esse, um culto como esse. Porque num culto como esse, mano, ninguém vem para se aparecer. As pessoas vêm lá aprender. Ninguém vem num culto como esse para idolatrar o pregador, para idolatrar quem está na frente. Não. Vem num culto como esse porque somos carentes e necessitados de aprendermos do Senhor através da poderosa palavra de Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Gálatas, depois de Gálatas vem a carta aos Efésios, depois da carta aos Efésios vem a carta aos Filipenses, depois da carta aos Filipenses vem a carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Diz assim, todos encontraram? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Primeiro, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Até a avareza é idolatria. Aquela pessoa que não come para guardar, é avarenta, é idólatra. Está entendendo como é que uma coisa chama a outra? Tem pessoas que às vezes ficam com vontade de comer uma coisa, não vou comer isso não, porque eu vou gastar o dinheiro. Irmão, você não vai comer o dinheiro não, irmãos. Você não pode, a Bíblia Paulo está dizendo aqui sobre que não pode, irmão, é um apetite desordenado. O que é apetite desordenado, meu? Aí já vai para a glutonaria. É você comer depois que já está satisfeito. E a pessoa já comeu, irmão, comeu, a comida já está chegando aqui, né? Ele está com aqueles olhos de lula no prato e quer mais, a filha já está saindo pelas narinas, ele está querendo mais. É apetite desordenado. Então Paulo diz que isso também é uma idolatria.
Então que nós venhamos comer para nos satisfazer, não para passar mal. Quando diz lá na carta, capítulo 11, sobre a Santa Ceia, que uns se embriagavam, eram pessoas que comiam demais. A glutonaria, porque ele comia tanto que dava sono nele, estava querendo desmaiar. Não via a hora de ver uma rede, um colchão, um chão para deitar. Tanto que ele comia. Então, aqui aos Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, diz, capítulo 3, versículo 5: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência. O que é vil concupiscência? Um desejo desacelerado da carne. E a avareza, que é idolatria. Tudo isso é tipo de idolatria. Perceberam que uma coisa chama a outra? Feitiçarias. Quinta coisa, feitiçaria. Que no grego quer dizer parmaqueia, isto é, espiritismo. Então a feitiçaria, irmão, tem um espiritismo, magia negra, adoração de demônios. Então às vezes tem gente que fica até na dúvida, né? Mas a pessoa é espírita, é uma pessoa boa, dá alimento, faz isso, faz obras. Irmãos, é adoração a demônios. Não se deixe enganar. A própria palavra de Deus diz assim, que não adianta você dar todos os seus bens para os pobres, ajudar as pessoas. Se você não aceitar Jesus, não, nada disso tem valor. Porque a salvação não é comprada pelas obras. Não adianta você fazer tudo. Tem que estar em acordo. A fé e as obras. A fé em quem? A fé em Deus, em Jesus. Não é a fé em demônio. Então, feitiçaria, isso é espiritismo, né? Que é magia negra, adoração de demônios, e até mesmo o uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Se você for no centro espírita, a primeira coisa que os espíritos pedem para você, para a pessoa que está lá, que está incorporada, que é chamado de cavalo, ele pede cachaça, que se fala marafa, dá uma marafa, né? E cigarros, charutos, então são tudo droga. Então a pessoa às vezes fala, vamos tomar uma cerveja que tem pouco álcool. Hoje é inventado até sem álcool, né? Mas tem droga, irmão, no meio. A bebida alcoólica é droga. Então isso se torna uma feitiçaria também. Prática de outros materiais, são tudo prática de feitiçaria. Vamos ver isso lá em Êxodo, capítulo 7. Êxodo, capítulo 7, versículo 11 e o 22. Êxodo é o segundo livro da Bíblia Sagrada, o segundo livro do Pentateuco. Os irmãos sabem o que quer dizer a palavra Pentateuco. Os irmãos que estão fazendo um curso de teologia aí básico, tem a obrigação de saber, né? Quem não está fazendo não tem a obrigação de saber. Penta quer dizer o quê? 5. Teu que é rolo, é livros. Antigamente era rolo, então era os pergaminhos. Então, Pentateuco quer dizer os primeiros 5 volumes, 5 livros da Bíblia Sagrada. Onde eu falei que era para ler, irmãos? Versículo 11. Êxodo, capítulo 7, versículo 11 diz assim: e Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos do Egito
fizeram também o mesmo com seus encantamentos. Então eram feiticeiros. Versículo 22. Porém os magos do Egito também fizeram o mesmo com os seus encantamentos, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Quando dizem que Deus endureceu o coração de Faraó, na nossa ótica humana, fala assim, é o próprio Deus que causou isso aí. Mas se você pegar no profundo do estudo, não é que Deus endureceu o coração de Faraó. Deus já sabia de antemão que Faraó iria endurecer o coração. Deus já sabia. Então por isso que a palavra diz que Deus, na tradução, ele diz Deus endureceu. Então Deus já sabia que Faraó ia endurecer o coração. Porque Deus sabe tudo, irmãos, de antemão. Por que a palavra de Deus diz que Jesus morreu por muitos? Tem várias passagens que diz que Jesus morreu por muitos, não diz que é por todos. Por quê? Deus, na sua onisciência, ele já sabia de antemão que nem todos aceitariam a Jesus. Nem todos reconheceriam o sacrifício de Jesus. Então, irmão, tudo isso aqui que eu falei está enquadrado dentro da feitiçaria, magia negra, macumba, kardecista, que é uns macumbeiros disfarçados. Até meia-noite é mesa branca, depois da meia-noite é mesa roxa, preta e o cão abaixo. E a palavra de Deus é bem taxativa, ela diz que uma fonte não pode jorrar duas águas, água doce e água salgada, ou água doce e água amarga, não pode. Assim é na minha e na tua vida. A nossa boca não pode jorrar bênção e maldição. A nossa boca não pode jorrar amor e ódio. A nossa boca não pode jorrar concórdia e discórdia. Estão entendendo? Graças a Deus. Louvado seja Deus. Próxima terça-feira, se Deus assim permitir, nós estaremos falando sobre inimizades, emulações, pelejas, invejas. Quero ser bem rápido para a próxima terça-feira para nós terminar esse assunto aqui, esse estudo, em nome de Cristo. Vamos colocar de pé. Agradeço a Deus pela tua vida e pela tua vinda. Amém? Convida seu irmão, convida o católico, convida o espírita, convida aquele que ainda não aceitou a Cristo, para que venha no culto de doutrina. Porque aquele que aceitar Jesus no culto de doutrina, ele vai ser um crente fiel até a vinda de Cristo. Já teve várias pessoas que aceitou a Jesus na escola bíblica dominical. São pessoas que permanecem até a vinda de Cristo. É o melhor culto que tem. É o culto de ensinamento. Os irmãos que estão fazendo o médico de teologia, não falte amanhã. Tem pessoas que querem aprender da palavra, só que não vem no culto de ensinamento, não vem no culto de doutrina. Tá difícil, né? De aprender. Você só aprende se você for na escola. Você não pensa que você vai chegar na escola secular, na primeira série você faz a matrícula, você já vai receber a diploma da faculdade lá daqui a 8 anos. Não. Você tem que permanecer na escola, estar nos estudos. E na casa de Deus também é dessa forma. Você tem que estar aprendendo de Deus através da poderosa palavra de Deus. Oramos. Senhor, meu Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu. Estamos aqui, Pai, reunidos em Teu nome. Ó Senhor, fazendo a menção da Tua poderosa palavra. Que Teu Espírito Santo permaneça conosco, nos ensinando,
nos dando graça, nos capacitando, Pai, para toda a boa obra. Continua com a tua igreja, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Operando Deus, quem impedirá? Até aqui nos ajudou o Senhor. Curva a sua cabeça. Que o grande amor de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus continue conosco para todos sempre, todos digam amém. Não saia sem pegar na mão do seu irmão e saudá-lo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.